A paz do Senhor, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. É uma alegria poder retornar juntamente com você para mais um trimestre que estaremos estudando na nossa escola bíblica dominical. Essa que também é um departamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui na cidade de Londrina, no estado do Paraná. E com muita alegria nós nos dirigimos, chegamos até você através desse vídeo para estudarmos mais uma lição desta gloriosa escola e esse assunto tão pertinente, tão importante que temos a estudar nesse trimestre. O título da revista, composta de 13 lições, é a Igreja em Jerusalém. Diz aqui que é a doutrina, a comunhão, a fé, que é a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, o assunto que vai ser tratado nesse trimestre é a respeito da igreja. A igreja que nasce em Pentecoste, a igreja lá em Jerusalém, que é a lição que nós vamos expor agora nesse momento, a igreja fiel na pregação do Evangelho, a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja cheia de amor, a igreja não conveniente com a mentira, a igreja que não teme a perseguição, que enfrenta os seus problemas, a igreja que se arrisca, essa igreja que se expande, a igreja hebreia na casa de um estrangeiro, de um gentil, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém e a Assembleia de Jerusalém. Então, todos esses 13 assuntos nós vamos estudar nesse trimestre a respeito da igreja. Claro que quando falamos de igreja, nós estamos falando aqui do corpo de Cristo e não de uma entidade, uma denominação. Estamos falando aqui da igreja verdadeira, da igreja invisível, da igreja cujo o corpo, ou no corpo está a cabeça, e que essa cabeça é Cristo. Ele é o dirigente, ele é o Senhor, ele é o proprietário, é ele quem a comprou com o seu sangue, é ele, através do Espírito Santo, que dirige a igreja, ensina a igreja, persevera com a igreja, cuida da igreja, salva a igreja. São pessoas que fazem parte desse corpo que um dia foram chamadas e pela fé receberam a Cristo, se arrependeram de seus pecados e agora estão participantes desta gloriosa igreja, que chamada foi por Cristo Jesus para viver em santidade, para viver separada do mundo, para viver uma vida diferente. Hoje, na lição de número 2, o título da nossa lição vai falar da Igreja de Jerusalém. A igreja primitiva, o surgimento desta igreja, que é um modelo a ser seguido. Então, em todas as épocas, em todos os momentos, quando se falam como a igreja deve viver, o que vem na nossa mente e aquilo que nós temos como pauta e como referência é a igreja primitiva. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, nós vamos ver ali o nascimento da igreja, a inauguração da igreja, quando nós vamos ver através do versículo de número 1, que o Espírito Santo vem em forma de um vento, e ele, como um som, como um vento veemente, impetuoso, e ali ele batiza as pessoas que ali estavam. As pessoas são cheias do Espírito Santo, e agora aquelas pessoas que antes eram temerosas, que eram medrosas, agora passam a ser pessoas que têm um caráter diferente, estimulada e impulsionada pelo poder do Espírito Santo, para dar início a esse grande trabalho, essa grande obra que Jesus a comprou, que Jesus a formou através da sua vida, através do seu sangue. Então, a igreja de Jerusalém, quando nasce no dia de Pentecoste, quando é inaugurada, logo ela começa a ter
entre si pessoas que saem do mundo pecaminoso para viver numa novidade de vida. E essa igreja, ela se torna modelo para todas as épocas, inclusive para a nossa, apesar que a nossa liturgia é diferente, a nossa forma de trabalho pode ser diferente, porque vivemos em tempos diferentes, numa cultura diferente, mas o princípio da igreja não muda, é sempre o mesmo. E quando nós pensamos em crescimento, pensamos em santidade, pensamos em comunhão, pensamos numa forma de edificação da igreja, já nos é reportado o capítulo 2 de Atos, quando vemos que a igreja primitiva ela se torna modelo para as demais épocas da igreja, para que a copiem e se viva de forma como a igreja primitiva viveu. Dentro desse contexto, nós vamos ver que a igreja ela é perfeita. A igreja de Deus ela é perfeita. Perfeita em que sentido? Ela é perfeita na sua criação. Porque o plano de Deus, o propósito de Deus é um propósito eterno. Paulo vai nos informar que esse propósito, essa igreja, estava escondida em Deus, era um mistério. No Antigo Testamento nunca foi mencionada a questão da existência de uma igreja. Mas no tempo certo ela surgiu, ela nasceu. Por isso ela é perfeita na sua criação, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, claro, a Trindade em si, já havia desde a eternidade programado, já havia estabelecido a criação da igreja. E ela é perfeita nesse sentido porque Deus é perfeito e Ele faz tudo correto. Nós vemos que a igreja é perfeita também na sua existência. Ela existe porque a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, habita nela. Ela é perfeita na sua existência porque as obras da igreja, ela não é feita por vontade apenas humana, ela tem uma vontade divina e essa vontade é colocada, é imposta à igreja por homens que reconhecem e se dobram diante da soberania do nosso Deus, passa a servi-lo e cumprir os seus mandamentos. Então ela é perfeita na sua existência porque ela cumpre o propósito de Deus. E o propósito de Deus é perfeito. A igreja também é perfeita no seu propósito. Porque o propósito da igreja é revelar Cristo como Salvador. É adorá-lo como Senhor. E a igreja foi formada e resgatada do mundo para viver de forma santa, para levar ao mundo a mensagem do Evangelho e, com esse propósito, estabelecer Cristo como Senhor de todas as coisas. A igreja é perfeita. No entanto, a igreja é composta de pessoas imperfeitas. Nós ainda vivemos num corpo de pecado, sujeito às falhas, a erros, Porém, essa igreja ela é militante e vitoriosa, porque apesar das nossas falhas, nós temos um Senhor que perdoa as nossas iniquidades, e quando temos um coração contrito dentro e permanecendo dentro desta igreja, nós vamos levar a vontade de Deus, o Evangelho de Deus, e vamos glorificar a Deus com a nossa vida, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo a nossa insuficiência e depositando a Ele toda a soberania para que Ele guie a nossa vida e para que nós possamos, restabelecido muitas vezes, levar o Evangelho da graça àqueles que ainda não conhecem. Apesar de sermos imperfeitos, a igreja continua perfeita. Ela é santa. E assim nasceu também a igreja primitiva. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada e também lemos a história
dos povos primitivos, principalmente da época em que Jesus palmilhou seus pés aqui, nós vamos ver que o homem, as nações estavam totalmente perdidas. Elas estavam fora de um contexto de uma vida digna. Os seus imperadores eram cruéis, os seus exércitos eram sanguinários, as suas políticas eram todas ideológicas, voltadas para o seu próprio bem e nunca pensando no povo. Tanto que na época de Cristo, dizem que Roma, 2/3 da população era escrava. 1/3 pertencia à classe mais alta que dominava todas as coisas e todos serviam a esses senhores. A imoralidade era grande naqueles dias. A vontade daqueles homens, na grande maioria, era diabólica, escravizadora, e fazia com que as pessoas não tinham esperança mais e eram subjugadas por um poder dominante que levavam à desesperança das pessoas que ali viviam. Dentro desse contexto, nós vamos ver que na plenitude do tempo, quando a própria Bíblia nos revela, Deus envia seu Filho, nascido de mulher, para trazer uma mensagem diferente ao mundo, para que se cumprisse naquele tempo a vontade de Deus, para que ali surgisse uma nova perspectiva de vida, para que através desse nascimento, dessa criança, desse homem, desse Deus homem, pudesse Deus agir nos corações para que os homens pudessem agora não mais conhecê-lo através de uma simples lei imposta, mas que pudesse agora ter um coração transformado e servi-lo com amor, com inteireza de coração, voltado para ele e não somente para um cumprir de uma religiosidade. Nós vemos que Cristo veio no tempo certo e na hora certa. E Deus nunca foi tomado de surpresa para trazer a mensagem que marcou o mundo, que era trazer seu filho para morrer na cruz do Calvário. Tudo foi planejado. As nações, sem perceber, os homens, sem perceberem, colaboraram para que esse dia chegasse. O Império Romano, que se destacava no seu poderio e na sua dominância, agora ele seguia um propósito de Deus quando estabelecia através desse domínio o aglutínio de todos os povos, o domínio de todos os povos, para que pudessem receber a mensagem de Deus. Pelo seu domínio, os romanos construíram estradas em todos os lugares, até há um ditado que diz que todas as estradas levariam a Roma, para que eles pudessem dominar politicamente e economicamente. Mas nós vemos por trás disso que Deus tinha um propósito maior, porque com as estradas vigiadas pelos soldados, dos ladrões, dos salteadores, a igreja poderia caminhar por esses lugares, por todo o império, levando a mensagem e a palavra de Deus. Nós vemos Deus trabalhando num povo grego que helenizou o mundo antigo, transformando a língua conhecida em todos os lugares, e através da língua grega esse evangelho foi espalhado pelo mundo todo, e todos puderam entender e conhecer na igreja primitiva quem de fato era Jesus e qual era o seu propósito. Tudo estava nos planos e no propósito de Deus. E Deus veio a esse mundo. E a igreja nasceu nessa época. E quando olhamos para esse nascimento, nós vemos Jesus se manifestando ao mundo, e no início do seu ministério, quando tinha 30 anos de idade, ele vai colocar em prática tudo aquilo que foi planejado por Deus Pai na eternidade. Agora ele ia se manifestar ao mundo como Salvador. João Batista, quando o vê, diz realmente que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo.
reconhecido por João como o Messias que havia de vir. Foi reconhecido por muitos homens, muitas mulheres se dobraram a seus pés. Seus milagres faziam com que as pessoas entendessem quem realmente ele era. As suas pregações, os seus ensinos, mostravam que ele era diferente de todos os homens. A sua santidade encantava as pessoas e os seus inimigos ficavam perturbados com a sua presença. Mas nós vemos Jesus cumprindo o seu ministério para trazer a mensagem de salvação ao mundo, no qual ele mesmo era o Cordeiro que iria trazer, através da morte, a limpeza espiritual, a purificação do homem do seu pecado, para que pudesse novamente ser reconhecido por Deus Pai e ter uma comunhão perfeita, assim como nós a temos hoje. Nesse mundo antigo, nesse mundo de então, nós vemos Jesus chamando pessoas, chamando homens para estar consigo. Ele não chamou os magistrados, ele não chamou os doutores da lei, não chamou os importantes do Sinédrio, nem do Império Romano, para fazerem parte do seu colegiado. Nós vemos Jesus escolhendo pessoas simples, iletradas, pessoas que precisavam ser lapidadas, tanto na sua forma de vida educacional, quanto também na sua forma religiosa. Eles precisavam entender quem era Cristo para que, através deles, Deus pudesse dar continuidade ao seu propósito eterno, que era a formação da sua igreja. Nós vemos Jesus escolhendo 12 homens para si, imperfeitos, mas que, através deles, iria surgir uma igreja perfeita. E nós vemos aqui em Atos, no capítulo 2, versículo 37 a 47, que nós vamos encontrar aqui os fundamentos desta igreja, formada por Cristo, claro, que Ele é o Senhor de todas as coisas, mas os fundamentos dela foram entregues por homens comuns, mas agora cheios do Espírito Santo. Que lá em Atos 2, no capítulo 1, nós vamos ver que esses homens que após a morte de Cristo estavam tão desesperados, desconsolados e que não tinham mais esperança, nós vemos eles ouvindo e obedecendo uma ordem de Jesus que deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, para que fizesse através desse revestimento a pregação e o levando o nome do Senhor para todas as partes. E vemos agora no capítulo 2 que o Espírito Santo desce, enche-os com seu Espírito e eles começam a discursar a respeito de Cristo Jesus. Tanto que Pedro, a partir do versículo 14 do capítulo 2 de Atos, ele se levanta logo após aquele Pentecoste que receberam naquele cenáculo, e todos que estavam ali na festa de Pentecostes começavam a ouvir o que estavam falando, uns não entendendo, outros achando que eles estavam bêbados. Mas Pedro se levanta, põe-se em pé e chama-os à razão, dizendo: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Pedro, então, aquele homem temeroso, aquele mesmo que negou a Jesus, agora se coloca em pé, impulsionado pela força do Espírito para ali fazer o primeiro sermão àquela grande multidão, composta com certeza com mais de 3.000 pessoas ali os ouvindo, e Pedro prega uma palavra de arrependimento e que eles chegam a perguntar depois no final desse sermão, dizendo a Pedro: o que nós devemos fazer? Qual atitude que nós devemos tomar? O que precisamos fazer para ter a salvação? E Pedro vai dizer a eles que eles precisavam se arrepender. No versículo 37, que é o texto da nossa lição de Atos 2 até o versículo 47, diz assim: ouvindo eles isso, compungiram o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Né?
E aí Pedro responde a ele, dizendo: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Na hora que eles se dobram diante de Cristo, mediante a pregação da palavra, nós vamos ver que nasce ali a igreja no dia de Pentecoste. Isso é para dar glória a Deus, porque a partir desta igreja nós vemos o Espírito Santo trabalhando na vida de muitas e muitas pessoas, e o mundo passa a conhecer Cristo e se dobrar a seus pés. E feliz aquele que o reconhece como Senhor da sua vida, porque terá vida não só aqui, mas terá vida também na eternidade. E nós vamos ver que a igreja lá em Jerusalém, ela não era apenas uma comunidade de fé. Ela não seguia só um rito, né? Não seguia só uns mandamentos. Ela era um modelo de vida cristã que impactava a geração da sua época. O modo dela viver. Eles não tinham templo, eles não tinham bíblias na mão como nós temos hoje, não tinham inários, não tinham conjuntos de louvores, não tinham orquestras, não tinham um local propício para se reunir, mas a igreja dessa época transformou, mudou aquela geração. Eles ouviam a palavra e se convergiam a Cristo, e aquilo impactava as pessoas pelo modo de viver. Eles entenderam a mensagem, eles compreenderam quem era Cristo, compreenderam o caráter do Senhor e esse trabalhar de Deus do seu coração através do Espírito Santo mudou completamente a vida, e as pessoas eram transformadas e viviam em unidade, em comunhão, em repartir do pão. Assim era a igreja primitiva. Assim nós vamos ver na lição de hoje, nos 3 pontos que ela nos sugere. O primeiro, nós vamos ver que essa igreja, quando nasce, ela tem um sólido alicerce. Ela não surge do nada, mas também ela não vai sobreviver sem uma direção. Nós vamos ver que ela é alicerçada em algo profundo, em algo que a solidificou e algo que jamais a derrubará. Jesus mesmo disse, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ou seja, a sua igreja ela é perfeita e está alicerçada em um Senhor, em um Cristo. Mas, mais do que isso, a igreja ela está alicerçada nos fundamentos doutrinários. Quando esses homens que andaram 3 anos com Cristo, aprendendo a respeito das doutrinas de Cristo, nós vamos ver que quando Cristo é ascendido ao céu, se essas pessoas recebem o Espírito, eles entendem a profundidade agora do Evangelho e da vida de Cristo. E esse fundamento doutrinário que eles aprenderam em Cristo Jesus, eles começaram a praticar nessa igreja primitiva. Tanto que lá em Atos 2, versículo 42, vai nos dizer que as pessoas, aqueles que faziam parte da igreja, perseveravam na doutrina, ou seja, nos ensinamentos dos apóstolos. E eles agora escutavam os apóstolos ensinando a palavra, tendo como base o Antigo Testamento, que é como sombra para o Novo Testamento, mas pelas palavras e os ensinamentos de Cristo, eles formaram, ou doutrinaram, ou ensinaram as pessoas como deveriam se comportar. Nós vamos ver que no andar da igreja, nos anos que se seguiram, Deus foi usando pessoas e escrevendo cartas, como Paulo escreveu 13 cartas, João, Pedro, e os evangelhos foram escritos que demonstravam qual era a doutrina que eles pregavam para essa igreja primitiva que havia acabado de nascer, esta criança que estava em formação.
E eles, ouvindo essas palavras, esses crentes, esses novos crentes, eles perseveravam. Olha a expressão da palavra, perseveravam. Ou seja, faziam de tudo para que aquilo fizesse parte de suas vidas. Perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos. Está no plural, não é só de Pedro. Então, os apóstolos ensinavam, eles absorviam a mensagem e viviam esta mensagem. O ponto 2 desse sólido alicerce está justamente na palavra perseverar, né? Perseverar, permanecer, ou seja, ser instruído e fazer com que isso fosse parte de suas vidas. Portanto, tudo isso tem a ver com um discipulado cristão, como nós hoje comumente falamos, que eles aprendendo a palavra de Deus, eles guardando para si e dia após dia sendo discipulados, se tornavam discípulos dos apóstolos, que automaticamente se tornavam discípulos de Cristo. E quando se tornavam conhecedores, levavam esta palavra a outros, porque a haviam aprendido. E assim o evangelho foi se multiplicando. A disseminação do evangelho foi se multiplicando para todo o Império Romano e para todo o mundo daquela época. Uma outra fase importante da igreja, ou um outro sólido alicerce da igreja, é que essa igreja ela era relacional e piedosa. Relacional por quê? Porque em Atos 2 nós vamos ver que eles viviam em comunhão. Diz aqui Atos no capítulo 2 que eles estavam todos juntos nos mesmos lugares e ali eles viviam as mesmas coisas. Partiam o pão e de casa em casa fazendo orações. E a pregação da palavra, os ensinamentos faziam parte todos os dias da sua vida. Essa parte relacional fazia com que essas pessoas estavam todas juntas e ali comungavam em si a fé que havia em Cristo Jesus. Ao ponto das pessoas chegarem a vender as suas propriedades para que fossem repartidos entre si e aqueles que haviam mais necessidade. Vemos esse relacionamento entre irmãos procurando viver uma forma como Cristo ensinou, amando-vos uns aos outros como a si mesmo, né? Ou amando uns aos outros como eu vos amei. Então nós vemos essa parte relacional de uma igreja primitiva, perfeita, com homens imperfeitos, procurando viver em santidade num mundo relacional, ou seja, vivendo uma relação entre irmãos. Mas também esta igreja ela era piedosa. Piedosa aqui no sentido de viver uma vida digna do evangelho. Não fala-se aqui só de piedade, ou de dar, ou de sentir compaixão. Mas ser piedosa no sentido de ser praticante da verdade do evangelho. Ser piedosa no sentido de não apenas de ter uma religião, mas de viver a religião, de viver os mandamentos de Cristo e obedecê-los. Ser piedosa no sentido de estar à disposição para, como Cristo foi, ser também. Essa igreja, então, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no repartir do pão. Por isso eu disse no princípio que essa igreja é modelo para as nossas vidas. Nós vivemos numa época diferente, que os nossos cultos são totalmente diferentes da igreja primitiva. Nós temos o nosso estabelecimento, nós temos a nossa igreja local, nós temos os nossos departamentos, a nossa forma de liturgia, mas o princípio da vida cristã não muda. Aqui está o âmago da igreja, que não tendo nada, tinham tudo, porque viviam uns para os outros em Cristo Jesus. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos ver que a igreja, ela observava também os símbolos cristãos. Já no princípio da igreja foi ensinado isso.
E quais são os símbolos cristãos? São dois: o batismo e a ceia do Senhor. Nós vamos ver que Pedro, após pregar a palavra em que 3.000 almas aceitam, logo são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos eles cumprindo a palavra de Jesus quando ele assunto ao céu foi, que ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E eles agora, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, instituíram, ou através da sua doutrina, observando os mandamentos de Cristo, criou-se esse simbolismo cristão, da pessoa descer as águas, mostrando um novo nascimento para viver numa novidade de vida. E o batismo atravessou séculos e séculos e chegou aos nossos dias. E ainda nós continuamos a obedecer esse mandamento que nos foi dado, esse símbolo cristão que está presente em nossa vida, batizando e sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda observamos outro símbolo cristão, que é a ceia do Senhor, que foi instituída praticamente um dia antes do seu martírio, da sua morte, quando ele se reúne com os discípulos ali no cenáculo para celebrar a última Páscoa. Ali Jesus estabelece um novo símbolo para a igreja. A Páscoa é um símbolo para os judeus. A Santa Ceia é um símbolo para a igreja. E Jesus, nessa ceia pascual, ele toma dois elementos em suas mãos. Ele toma o pão e toma o suco da uva, ou o vinho. E ali ele diz que o pão representaria a sua carne, e o vinho, ou o suco da vide, representaria o seu sangue. E quem não participasse da ceia não teria vida em si mesmo. Nós vamos ver isso nas cartas de Paulo. E isso se estabeleceu na igreja. E hoje ainda nós nos reunimos uma vez por mês e relembramos a morte de Cristo, nesse símbolo que nos foi deixado. Quando Paulo nos ensina lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a respeito da ceia do Senhor, nós entendemos que em memória de Cristo nós a praticamos, porque é um memorial relembrando a sua morte, e através da sua morte nós fomos salvos, e aguardando, como o próprio Paulo diz, a vinda do Senhor, que celebraremos com ele, conforme Jesus disse, que na sua vinda nós beberemos e comeremos com ele na sua mesa. A ceia do Senhor tem um significado importantíssimo na vida da igreja. E a igreja precisa continuar participando, não a tendo apenas como uma liturgia, mas como um sinal de vida em Cristo Jesus, para cumprirmos esses símbolos cristãos, esses mandamentos, seja no batismo ou seja na própria ceia. E para finalizar, nós temos aqui a igreja como um modelo. Tá? Ela surge no dia de Pentecoste, mas ela cresce. E quem a dirige não são os apóstolos. Quem a dirige é o Espírito Santo. Os apóstolos são os vocacionados para levar a mensagem através da vontade do Espírito. Quando nós vemos Paulo querendo pregar o Evangelho na Ásia, nós vemos o Espírito aparecendo para ele em um sonho à noite, dizendo que ele deveria ir para outro lugar pregar o Evangelho. Deveria passar a Macedônia para pregar o Evangelho. Ou seja, é o Espírito que dirige a igreja naquilo que ela deve fazer. Portanto, a igreja, ela tem o seu modelo. Ela precisa ser cheia do Espírito e precisa receber as ferramentas que o Espírito dá a esta igreja para que ela possa cumprir a sua missão. Vemos a igreja reverente cheia de dons, seja dons ministeriais, seja dons espirituais. A igreja, o Espírito Santo capacita a igreja, capacita homens para que leve a mensagem desse evangelho, para que no confronto com ímpios e até com pessoas que são instigadas pelo inimigo da igreja, possam combater com a palavra e vencê-los pela palavra.
mas precisa estar cheios do Espírito e com os dons que Deus dá à sua igreja, que o Espírito dá à sua igreja. Vamos ver isso lá em Gálatas, no capítulo 5 a seguir, que a igreja precisa estar revestida dos dons espirituais para viver em santidade de vida, tendo lá o escudo da fé, a espada da salvação, os pés preparados na preparação do evangelho, ou seja, ela precisa estar equipadas para poder lutar nesse mundo e levar o evangelho avante. Que não é fácil, porque o mundo é pecaminoso. O mundo luta contra a igreja verdadeira. O mundo quer destruir a igreja, quer acabar com os seus alicerces. E o inimigo das nossas almas luta para tentar aniquilá-la de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas a igreja sempre será vitoriosa, porque ela tem um Senhor à sua frente. Nós também temos aqui a igreja como modelo, que ela é uma igreja acolhedora. A igreja recebe, ou precisa receber, pessoas para o seu seio. A missão da igreja não é fazer distinção de esse ou aquele, o mais rico ou o mais pobre, a cor da pele não pode ser um fator para que a igreja deixe de fazer o seu trabalho. As ideologias devem ser colocadas de lado. A política não pode interferir dentro da igreja. As opiniões não devem prevalecer dentro dela, nem tomar uma posição de liderança. A igreja precisa ter um norte. A igreja precisa ter a sua doutrina, ou a doutrina de Cristo, para cumpri-la no seu dia a dia e ser acolhedora, para receber homens de todas as espécies, de todas as formas, com todos os seus jeitos, com todas as suas formas de vida, para que sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo. Você que me ouve, nós que estamos aqui levando o Evangelho, cada um de nós agimos de uma forma diferente. Tínhamos os nossos pensamentos, tínhamos os nossos desejos, tínhamos as nossas atitudes, mas quando nós entramos para dentro dessa igreja acolhedora, nós fomos transformados e modificados, porque a palavra permaneceu em nós. A doutrina dos apóstolos transformou as nossas vidas e nós agora também praticamos dessa forma para acolher outros que ainda não fazem parte desse redil. E para terminar, a igreja primitiva era uma igreja adoradora. No capítulo 2, versículo 47 de Atos dos Apóstolos, diz que eles louvavam a Deus, louvando a Deus, ou seja, eles se dobravam diante do Senhor, agradecidos por tudo aquilo que eles tinham feito. Lembre-se que a igreja primitiva foi muito perseguida, foi martirizada, os apóstolos todos morreram martirizados, pessoas foram presas, foram sacrificadas, levadas aos coliseus, mas mesmo assim entenderam o propósito da sua vida e jamais deixaram de adorar ao Senhor da sua alma. Essa é a igreja primitiva. Ela é o símbolo para que nós hoje, observando-a, também não deixemos nos levar pelos modismos desse mundo, mas que nós possamos estar de olho e vivendo uma igreja como a igreja primitiva viveu. Vivendo uma fé genuína, uma fé verdadeira, vivendo de forma que possamos agradar Cristo dia após dia. Que Deus nos ajude e que continuamos aí a viver o evangelho da graça e que nesse trimestre nós possamos entender mais o que é a igreja. Igreja não é denominação. Igreja não pertence a uma pessoa. Igreja é um conjunto de pessoas que um dia saíram do mundo, foram transformadas pelo poder do Evangelho e vivem para a glória de Deus. Que Deus possa nos abençoar a cada dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe.